Estão me ouvindo? Agora sim. Amém, igreja? Amém. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 16. Mateus 16. Nós vamos ler do 13 ao 16. Diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, se há uma pergunta que importa em nossas vidas é: quem é Jesus para você? Ou para mim? Em um mundo onde tantas coisas parecem boas e atrativas, o que você tem vivido ou escolhido? Max Lucado observa o seguinte: muitos têm olhado para Jesus, mas poucos o viram. Apenas poucos conseguiram penetrar na névoa da religiosidade e o descobriram. Poucos ousaram ficar de pé, olho no olho, de coração para coração com Jesus e dizer: Eu creio que tu és o Filho de Deus. Então nessa noite eu queria te convidar a fechar os seus olhos neste momento e refletir: quem tu dizes que Cristo é? Para você, na sua vida, no seu dia a dia, como você tem levado a presença e a palavra de Cristo ao mundo, aos lugares que você frequenta, aos lugares que você está. Queria te convidar a orar e declarar isso nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por quem tu és, porque o Senhor nos aceita como somos, como estamos, porque o Senhor nos concede vida, o Senhor nos concede cada manhã mais um dia de vida para podermos, Senhor Jesus, levar a tua presença onde nós estivermos. Nesta noite nós queremos declarar que tu és o Filho de Deus. Nós cremos que tu és o Filho de Deus. Nos ajude, Senhor, a viver essa verdade, a deixar, Pai querido, que o reino reine em nosso coração, que o reino reine onde nós estivermos, que através de nós, Pai, o Senhor seja visto, que através dos nossos lábios o Senhor seja conhecido, que a tua luz brilhe em nós, porque nós somos filhos do Deus vivo, amém? Aleluia, Pai do Senhor.
derrota, tristeza, lágrimas. Não permita, querido. A intimidade com o Pai, ela nos leva à sua presença quando nós escolhemos esperar. Mas sem deixar de confiar unicamente nele. Então, nessa noite eu queria te dizer, tenha fé, a fé genuína, aquela fé simples, que te traz segurança para esperar o tempo de Deus. Ele pode fazer coisas grandiosas, Ele pode mover montanhas, Ele pode fazer tudo na sua vida mudar de lugar se você crer, se você confiar em Deus, se você souber esperar a sua vontade, pois Ele é a nossa esperança e só Ele tem o poder para salvar. Não deixe que Deus te faça. Não deixe que a dor te afaste da presença de Deus. Ele move montanhas. Ainda hoje Ele faz milagres. Então, confia, espere.
Pudesse cantar para o Senhor e eu nada sei sentir, mas eu gostaria de te convidar com os olhos fechados, com o pensamento voltado para o Senhor. Às vezes nós achamos que nós podemos tudo, que nós somos muito. O Senhor nos presenteia com tantas coisas.
Senhor a todos. Amém. Deixa eu dar alguns recados rápidos aqui. Essa semana nós só teremos na quinta-feira o nosso culto de passagem de ano, às 20h30, quarta para quinta, né? Quinta para sexta, marquei quinta. E depois, quem quiser ficar, nós estamos pedindo para dar um nome para Elisângela, para a gente combinar alguma coisa que você tenha que trazer. A ideia aqui é fazer um junta-pratos, certo? E a gente não vai ter ninguém trabalhando aqui, mas cada um traz um pouco, a gente aquece as comidas ali aos fundos e podemos participar juntos. Nós estamos em cerca de 50 pessoas, ainda tem lugares, já aluguei mesas e cadeiras, já comprei um pote de sorvete de 10 litros, porque eu sei que a gente gosta de doce, né? A gente gosta de doce, nós, né, irmãos? Nós gostamos de doce. Então a gente vai fazer assim, tá bom? Começa às 20h30. Ah, pastor, eu quero só ir no culto e depois ir embora. Não tem problema também. Vou jantar fora com a minha família, não tem problema. Mas se você quiser ficar conosco, só passa o nome para a Elisângela para a gente se organizar. Certo? Sexta-feira nós vamos ter algo muito legal. Sexta-feira, a partir de umas 3 horas da manhã, eu vou estar saindo daqui, provavelmente o Marquinhos, para levar 6 jovens até o aeroporto aqui em Viracopos, Campinas. Eles vão estar embarcando para Salvador, vão ficar ali do dia 2 até o dia 11 de janeiro, participando dos Jovens Mochileiros, que é uma missão da denominação, e que a cada dois períodos no ano, né, eles fazem um trabalho de evangelização nas ruas. Então nós temos aí 6 jovens que vão participar. Eles vão ficar em Lauro de Freitas, uma cidade que chama Lauro de Freitas, e Simões Filho, que fica ali na região metropolitana de Salvador. Daqui a pouco eu já chego. Vamos fazer isso, né? Já. Eu queria chamá-los aqui à frente, a gente vai orar por eles, os pais também que viessem juntos, e enquanto eles vêm, e domingo nós temos culto normal. Tá bom? 19 horas. Então a nossa programação, culto de passagem de ano e, na verdade, o domingo. Né? Na sexta-feira é um diferente aí com eles. Eu queria ter esse momento aí de oração. A última missão que aconteceu em Presidente Prudente dos Jovens Mochileiros, nós enviamos 3. Dessa vez vão 6. Né? Nós vamos orar pela viagem deles. Já arrumaram os colchões que estavam aí, faltando. Né? Então vai a Vitória, vai a Miriam que vai cuidar de todo mundo, viu, gente? Misericórdia. A Miriam, que é a mais velha aí, o Cauê, o Rafa, o Pedro e a Sara. E a Vitória. A Vitória, o Pedro e o Cauê já participaram uma vez. A Sara, a Miriam e o Rafa é a primeira vez. Os 3 é a primeira vez. Certo, gente? Aproveitando que eles estão aqui, esses dias o diretor de missões ligou para mim e disse: olha, vamos continuar conversando a questão da Índia, né, em relação a Miriam. Então o projeto, o planejamento é para que no início de 2027 a Miriam passe 15 dias em Delhi, na Índia, tendo uma experiência missionária ali. Nós temos uma igreja forte, grande ali, que é conduzida pela filha do fundador da denominação, junto com um esposo que é indiano. Então precisamos aí começar a trabalhar, orem pela Miriam. O diretor de missões disse que a passagem de volta é cerca de R$6.000, é algo que a gente vai conseguir muito fácil. Amém? Certo? Amém? Amém. Né? Ela já tem passaporte, né? Então ela vai fazer agora uma primeira ida até a Bahia, depois do ano que vem a gente tem um ano aí para nos programar em relação à Índia. Certo, gente? Vamos ficar em pé, vamos orar pelos nossos jovens, pela viagem. Eles têm um voo, o voo vai ser às 6 horas da manhã, sexta-feira, tá bom? E eles voltam só no domingo, depois no dia 11, deve chegar aqui por volta de 1h30, alguma coisa assim, 2 horas da tarde, por aí. Certo, gente? Amém. Vou pedir para vocês ajoelharem, então os pais vão estar na intercessão atrás, a igreja aí de frente orando por vocês. Vai ser bênção em nome de Jesus, que vocês possam ter experiências maravilhosas com Deus, salvação de vidas, libertação, curas, como aconteceu em Presidente Prudente. Pai, em nome de Jesus, nós nos alegramos, ó Deus, pela vida dos nossos jovens que estão se dispondo a servir, estão cumprindo o ID de Jesus, estão, ó Deus, muito perto de realizar essa viagem para Salvador,
para se unirem a outros jovens de todo o Brasil para cumprir a missão, para evangelizar, para levar a semente do Evangelho. Deus abençoe, guarde na viagem, proteja, Pai, não só eles, mas toda a equipe dos Jovens Mochileiros, o pastor Michel também, a Tamires, o Léo, aqueles que são responsáveis. Abençoe, ó Deus, os cozinheiros que estarão indo junto também para fazer o alimento para eles. Que desde já o Senhor prepare as pessoas, Pai, aqueles que se encontrarão com os Jovens Mochileiros e receberão a palavra, a cura, a libertação, a salvação vinda do Senhor. Em nome de Jesus, como igreja, nós oramos por eles, enviamos eles, oramos pelos pais que aqui ficam e nos propomos, a Deus, nos comprometemos a interceder pela vida deles durante esses dias, Pai, do dia 2 ao dia 11 de janeiro. Em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, por ter levantado os recursos, todos os recursos que eles precisavam, por ter feito infinitamente mais do que nós pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Deus abençoe. Alguns já estão com as malas prontinhas, há uma semana já. Falta uma semana a mala. Um deles é a questão. Os dois recados têm a ver com o mês de fevereiro, tá? Um deles que a gente vai fazer um bazar. Todo ano a gente faz esse bazar em fevereiro. Os recursos são levantados para também as missionárias transculturais, né? As UMAN, no caso aí, mulheres apoiando missionários. Então, você que tem roupas, sapatos, utensílios em bom estado, certo? Em bom estado, pode começar a trazer para a igreja, que em fevereiro a gente tem esse bazar. E a ideia é essa, né? De todo o rendimento, todas as entradas, a gente poder enviar para missões também. E quero aqui reforçar, com os jovens que estão aqui, a maioria, a questão do retiro de carnaval. Então o Fabinho está lá na porta esperando as inscrições, né, Fabinho? No dia 14, 15, 16, 17 de fevereiro, nós vamos para Porto Ferreira, R$300. Então, como está aí já muito próximo, procurem o Fabinho, que a gente precisa organizar a questão de transporte também, ver quem pode, quem não pode, tá bom? Então nós vamos para Porto Ferreira. Junto vai ter a igreja de Porto Ferreira, as duas igrejas de Araraquara, a igreja de Limeira e a igreja de Américo Brasilense. Nós vamos estar com várias igrejas ali juntos, e o tema vai ser o tema do nosso ano. Inclusive já troquei o banner aí, que é o tema Céus Abertos, né? Em 2026 esse é o nosso tema. No culto de virada eu vou pregar uma mensagem exatamente com esse tema. Então nós já estamos nessa expectativa de que Deus abrirá os céus sobre as nossas cabeças e muitas coisas maravilhosas vão acontecer no ano que vem. Tá bom, gente? É isso então. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Quem está com a Bíblia, abre comigo no Tiago, capítulo 2, por favor. Tiago 2, versículo 14 em diante. Quem achou diz amém. O celular está mais difícil do que a Bíblia com papel, irmão. Tiago 2, 14 em diante. Quem achou diz amém. Amém. Vamos lá? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem com falta de roupa ou necessitando de alimento diário, e um de vocês, olha aqui, um de nós, disser, vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho as obras, mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu
com as obras lhe mostrarei a minha fé. Versículo 21. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Que texto forte, explicativo por si só, né, irmãos? Não precisa nem comentar. Uma pessoa de bom senso, ela já entende tudo isso daqui sem muitas explicações, né? Mas vamos lá na medida do que eu senti no meu coração aqui de falar hoje. Irmãos, dízimo na igreja, dízimo, para falar a verdade, falar sobre ele, ensinar sobre ele, e o momento no culto de falar de dízimo é um dos momentos mais difíceis, sabe? Por quê? Porque tem muita justificativa. Eu não posso, eu não estou trabalhando, eu ganho pouco, minhas contas não fecham. Todas essas coisas você pode acrescentar, mas a Bíblia está falando aqui que fé não é uma questão de eu ter de materialismo, de estar com coisas na minha mão e eu poder fazer um cálculo matemático com ela, porque se a fé fosse algo visível, não seria fé. A Bíblia descreve fé como algo que eu espero, e se eu não espero nada de Deus, isso não é fé. Então por isso falar de dízimo é uma coisa assim que mexe com o nosso coração. É verdade ou não é? Você não precisa responder. Que nem as perguntas de Tiago aqui, elas são perguntas retóricas. A gente lê, ele faz a pergunta e já em seguida tem a resposta. A gente, esse ano que passou, a gente estudou o livro de Tiago aqui na igreja, nas quintas-feiras. E uma das coisas que a gente falou muito aqui foi essa questão de a gente ter obras e ter fé. E que fé sem obras, como ele está dizendo aqui, não resolve o problema. Veja que Tiago ele começa falando assim: meus irmãos. A gente tem que ser irmão de Tiago, amém, irmãos? É ou não é? Se a gente não é irmão de alguns crentes que a gente não quer ser, de Tiago não tem como a gente não ser irmão dele. Ele é irmão de Jesus e ele está chamando a gente de irmão. Ele está falando: se alguém falando assim, olha, irmão, vai lá, Deus te abençoe, se aqueça, come, beba e não der nada, não der uma ajuda, que proveito tem isso? Só que aqui é um exemplo que ele está dando. A gente pode falar de muitas outras coisas dentro desse texto aqui. Imagina assim, né? Fala assim: ô pastor, vamos mudar de igreja, e a gente não dizima e não oferta. Que proveito tem isso? Pastor, estou falando pastor aqui porque ele é o cabeça, então a gente tem que puxar aqui por esse lado, né? Mas a gente poderia falar: ô conselheiros, vamos mudar para um outro salão, cadeira melhor, salas melhores, lugar melhor para atender gente, para trazer pessoas, para ganhar pessoas para Jesus. Porque, irmãos, se não tiver igreja, não tem como você trazer alguém. É verdade ou não é? Né? E a gente não for dizimista, que proveito tem nisso? Mais um: se Deus me abençoa, eu tenho recurso, mas eu estou só guardando, com medo do amanhã. Que fé que eu tenho em Deus? Não precisa responder. A pergunta do Tiago é essa. Aí ele fala aqui de Abraão. Ele puxa Abraão porque não existe fé sem a gente mencionar Abraão, porque ele é o pai da fé. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Quem tem pai aqui, eu acredito que se não tem, já teve. A gente gosta muito de copiar o que os nossos pais fizeram. É ou não é verdade? A gente faz coisas às vezes por força do hábito do que os nossos pais fizeram, ou boas ou ruins. E ele fala de Abraão, e nós somos filhos de Abraão. Ele fala aqui que Abraão foi justificado pelas obras. Olha que coisa, aqui no Espiritismo. Aqui está falando
que se Abraão tivesse crido em Deus e não tivesse dado o passo de fé, ele não estaria no rol aqui dos crentes famosos, ele estaria esquecido em algum lugar. Mas aqui fala que a obra de Abraão foi o que justificou. Irmãos, simples assim. Se você não tiver obras e trazer, não como uma regra forçada, ditatorial, mas assim, de amor, porque isso é amor. Amor por duas causas, né? Amor porque eu estou abençoando a igreja, eu estou abençoando os necessitados, eu estou honrando a minha liderança, os meus pastores, e eu estou obedecendo a Deus. Jesus não disse, olha, quem me ama faz o quê? Guarda os meus mandamentos. E ele encerra falando assim, irmãos, né? Assim, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, a fé também sem as obras é morta. Eu creio que ninguém aqui quer ter obra morta. Alguém quer ter obra morta aqui, irmãos? Não, né? Então, irmãos, isso aqui não é uma exortação sem amor, não. É uma palavra que a Bíblia está falando aqui, olha, se você tem fé, você corresponde com a palavra. E você não fique com medo dos seus problemas, porque nós temos um Deus que supre todas as nossas necessidades. Né? Você é rico, você tem muito dinheiro, você acha que o dinheiro vai suprir você? Não vai. Quantas pessoas morrem aí com todo o dinheiro e fica lá no banco, sabe para onde vai? Esse dia eu vi uma reportagem falando de bilhões e bilhões no Brasil, de pessoas que morreram sem herdeiro e foi para o governo, para o nosso querido governo que não cobra imposto nosso. Às vezes você vai deixar esse dinheiro para outras pessoas, não é para o governo, pode ser para alguém, e não vai honrar a Deus. Honre a Deus enquanto você pode, porque Deus vai te honrar também. Amém, queridos? Vamos orar aqui. Pega seu dízimo, sua oferta, pega com fé, irmãos, né? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta eu esperar algo natural. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos esse momento diante de Ti, Pai. O Senhor que tem nos abençoado, suprido nossas necessidades, tem nos dado um ano de vitória. Nós chegamos até aqui porque o Senhor nos ajudou. Como diz a Tua palavra, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, continua nos ajudando, continua suprindo as nossas necessidades, guardando a gente do mal, trazendo sobre nós a bênção do Senhor na vida profissional, na vida, Senhor, na saúde, na vida sentimental, porque de Ti vem todas as coisas para as nossas vidas, em nome de Jesus. Pode trazer, irmãos, com alegria. Glória a Deus. Crianças podem vir à frente, enraizados, hoje o Livres vai ficar aqui dentro. O pastor Daniel ia dar aula, mas aconteceu alguns imprevistos, ele avisou que não conseguiria vir à igreja, então por isso que vocês não estão vendo aqui o pastor Daniel e a Sandra. Então os jovens vão ficar aqui dentro, tá bom? Só as crianças venham à frente. Então, vamos orar. Aproveitar e chamar a Ju aqui à frente. A Ju vai ministrar a palavra nessa noite para nós. E aproveitando, gente, orem por todos nós como igreja. Nós estamos aí naquele período de fazer planejamentos, ideias e sonhos, né, para o ano que vem. Agora no dia 6 de janeiro nós temos uma reunião do conselho para a gente colocar algumas metas, alguns direcionamentos. Então orem por isso, né? Aproveitando até a fala do Marcos, ontem eu estive fazendo a pauta da reunião do conselho e observei ali, né, que entre reformas, investimentos no som, aluguel de chácara, todas essas questões nos últimos 6 meses foi R$23 mil. Nos últimos 6 meses nós tivemos investimentos de R$23 mil, principalmente investimentos em estrutura e pessoas, tá? Então essa parte é importante. Às vezes a gente fala aqui de uma forma até mais enfática, né, na questão de dízimos e ofertas, mas é importante a participação de todos. Isso é bíblico, né? Questão que envolve fé, envolve amor, envolvimento. Então a gente sempre diz assim: começa dando pequenos passos. Caso você hoje não consiga dar grandes passos, dê pequenos passos, que isso vai nos ajudar. Graças a Deus, mês de novembro e dezembro está sendo muito bom. Estamos com todas as contas em ordem, tudo pago, remessas todas em ordem. Temos um
em andamento um projeto, né, para toda a igreja. Uma engenheira esteve aqui, de Limeira, inclusive a irmã nossa em Limeira, da igreja. Foram feitas medições em todas as áreas da igreja e conversamos um pouco com ela, com algumas ideias. Vai ser apresentado um projeto em 3D, uma figura, uma imagem do que nós queremos fazer como igreja. Isso para cá, tá? Se na frente a gente for mudar para algum lugar um dia e tal, aí Deus vai mostrar, vai prover, mas nós vamos fazer algo mais profissional, no sentido de termos um projeto e alguém que entende, dizendo, olha, a sequência, as etapas são essas, né? Deveria ser feito dessa forma. E aí a gente vai conversando como igreja, desafiando uns aos outros aí, e Deus vai continuar provendo como tem acontecido, tá bom? Vamos orar então, gente. Pai, em nome de Jesus, obrigado, nós te louvamos pelo Enraizados, pelos nossos professores, pela vida da Vanessa e da Thalita, que são as líderes. Te louvamos, ó Deus, porque elas têm se dedicado, junto com também os nossos professores, agora também o Rafa, a Cauane, fazendo parte dessa equipe. Pedimos a Ti a bênção do Senhor, que seja um tempo precioso, que a boa semente do Evangelho possa encontrar coraçõezinhos férteis, preparados, e que possa frutificar. Pai, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Vou orar por você também. Vocês acham que eu devo? Sim, né? Então, tá bom, então. Pai, eu quero te louvar, te agradecer pela vida da Ju, pedir ao Senhor nessa hora que a tua unção, a tua graça esteja sobre ela, as palavras que vêm do Senhor, aquilo que ela preparou, aquilo que talvez não esteja escrito aqui no esboço, mas que é desejo do teu coração, que seja falado, que seja compartilhado com a igreja. Eu peço a Ti em nome de Jesus, Deus, que seja uma bênção esse momento da palavra também. Abre os nossos corações, os nossos ouvidos, nos ajude a fazer ajustes, mudanças, a renunciar o que precisa ser renunciado e a viver para a honra, a glória e o louvor do Teu nome. Amém. Paz do Senhor, irmãos, amém? Que gostoso, né? O último domingo do ano. E aonde nós estamos terminando essa viagem? Aqui, aos pés do Senhor. Deus te trouxe aqui nessa noite, Deus me trouxe aqui nessa noite, e Ele tem um recado para o meu coração, para o seu coração. Então que qualquer resistência, né, que possa haver dentro de nós caia por terra, e que o Espírito produza aquilo que Ele precisa produzir em cada um. Em mim vai produzir de um jeito, em você de outro. Que o Espírito seja livre aqui para trabalhar como Ele quiser. Então eu vou pedir para o Eldi, está ali? Eldi. Obrigada, Eldi, por aqui. Gente, o tema hoje da nossa mensagem é a viagem, diário de bordo. Essa palavra o Senhor me entregou já faz 1 mês e meio, quase 2 meses, enquanto eu fazia minha devocional, e está lá em Atos 27, se os irmãos já puderem abrir. Vai ser em cima de todo o capítulo de Atos 27. Eu não vou ler tudo agora, porque senão vai ficar cansativo, mas então eu peço que você sempre fique com o dedinho aí em Atos 27, para a gente juntos ver o que Paulo escreveu no diário de bordo dele, né? Você sabe o que é um diário de bordo? O diário de bordo é tipo um diário de uma viagem. A gente escreve no diário de bordo tudo o que aconteceu, os lugares que nós passamos, né? O que aconteceu, o que deu certo, o que deu errado, as lembranças boas, as lembranças ruins. Por que isso? Eu estava lendo sobre a importância de um diário de bordo, principalmente para quem faz navegação e outras coisas. O diário de bordo é uma ferramenta de controle. O diário de bordo é uma ferramenta de reflexão para planejamento e memórias e para evitar os mesmos erros. Quem nunca, né, gente? Nossa, de novo. Eu fui naquele lugar, aquele lugar era ruim quando eu fui viajar, eu fui passear. Eu fui insistir, estou aqui de novo, foi ruim de novo. Se eu tivesse escrito, eu não ia ter, né, esquecido. Puxa, aquele trajeto não deu certo. Por que eu vou para lá de novo? Mas a nossa mente, ela é muito... Ela esquece as sensações, ela esquece as experiências. E aqui em Atos 27,
Paulo está preso, é importante a gente ver o contexto. Paulo está preso em Cesareia, tá? E as autoridades ali do lugar começam a interrogar Paulo. Bom, o que você está anunciando? O que você está fazendo? E Paulo, ele não se dobra, né? Vocês já leram sobre Paulo. Paulo vai afirmando a fé dele. E aí chega no último rei lá, que é o Agripa, né? Que era de Jerusalém, que desceu para Cesareia. E o Agripa fala: olha, se você voltar atrás, não tem nem por que você ser preso. Ele fala: não, eu quero ir para Roma. Eu apelo para César. Aí ele falou: bom, não posso fazer mais nada por você. Você apelou para César, agora você vai para Roma. Vai preso mesmo. E aí Paulo, em Atos 27, começa essa viagem para chegar a Roma, porque ele queria pregar em Roma. Ele sabia que o final dele, onde ele tinha que chegar, ele queria chegar em Roma e anunciar o Cristo vivo ali. E é nesse contexto que Paulo, gente, quando eu fui lendo, eu queria que quando você fosse ler no Atos 27, parece que é Paulo ali no diário de bordo mesmo, escreveram cada detalhe da viagem. Peguem lá o versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 8, olha só. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quinido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazeia. Nós vamos parar aqui, mas nós vamos navegar com Paulo até o fim, tá bom? Então fica aí para você não perder o navio. Gente, todo mundo aqui gosta de viajar? Eu amo viajar. Como é gostoso viajar, né? Viajar nos mostra novos lugares, nos dá novas perspectivas. A viagem é um investimento em nós mesmos. Tem uma pessoa que chama Marcel Proust que falou assim, que a verdadeira viagem não é procurar novas paisagens, mas ter novos olhos. A viagem nos dá novos olhos, um novo olhar sobre a realidade. E a verdade é que a nossa vida é uma viagem. Desde que o seu embrião foi colocado lá no ventre da sua mãe, iniciou-se uma viagem. E essa viagem está acontecendo. Quando ela vai terminar? Não sei. Só o Senhor sabe. Mas fato é que a Bíblia diz, em Hebreus 13, 14, que na verdade nós não temos aqui na terra uma cidade permanente, mas nós buscamos aquela que há de vir. A verdade é que nós estamos aqui viajando como peregrinos. E o peregrino, gente, o que é um peregrino? É alguém que está de passagem. É alguém que está atravessando um lugar para chegar num destino final. O peregrino, ele não tem morada permanente. O peregrino, ele está numa constante caminhada. Só que ele não é um andarilho. O andarilho, ele não tem fim. Ele fica andando, sem rumo. Isso é um andarilho. O peregrino, ele sabe para onde ele quer ir. Ele sabe onde ele quer chegar. Primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite. Deus não te fez para ser um andarilho.
Deus te fez como peregrino. E Ele tem um alvo final para a sua vida. Ele tem um destino final. E o Senhor sabe para onde quer levar a minha vida e a sua vida. E dentro dessa viagem enorme, que se chama vida, existem pequenas viagens que a gente vai fazendo ao longo dela. É ou não é? Diferentes áreas da nossa vida são diferentes viagens. Viagens que começam, terminam, aí começa outra. Às vezes você está viajando em duas paisagens ao mesmo tempo. Mas fato é que nós estamos de passagem aqui. E essa questão da gente ser peregrino, a gente precisa tomar um cuidado antes de eu falar de algumas coisas desse diário de bordo. O peregrino, ele não é um crente sedentário. Porque às vezes a gente se apega, eu sou peregrino, só estou esperando agora o arrebatamento, né? Só estou esperando a glória, a Jerusalém celestial. Então, gente, para que eu vou me preocupar com isso tudo aqui? Né? Não vou me importar com mais, eu só estou esperando Jesus, Maranata. Maranata, e a gente vive no Maranata. Só que a verdade é que a missão celestial é para agora, queridos. Se Deus nos deixou nessa terra ainda, é porque nós temos uma missão a ser cumprida. Gente, a gente sobreviveu a uma pandemia. Você já pensou nisso? Vira e mexe eu penso. Quantas pessoas partiram nessa peregrinação? Deus nos deixou aqui. Vocês acham que foi por acaso? Vocês acham que nós estamos nessa caminhada porque Deus não tem nada para nós? Quero te dizer nessa noite que Deus quer dar a mim e a você essa visão de Paulo. Viver com os olhos da eternidade, mas já vivendo a eternidade nesta terra, amém? Existe algo que Deus te colocou. Eu não sei quais são as viagens que você está enfrentando, mas eu sei que nós estamos terminando uma essa semana, uma viagem que se chama 2025, e nós vamos embarcar numa de 365 dias, onde nós não sabemos o que nos espera. Alguém sabe? Como diria, né? Uma música que não é um louvor, mas diz assim: como será o amanhã? Responda, acho que quem puder, quem quiser, acho que é isso. Alguém sabe como vai ser 2026? Eu não sei, mas Deus já sabe. Deus já está lá em 2026. Então, eu quero desafiar você hoje a não ser um cristão sedentário. Tá? Eu só estou esperando a glória. Agora eu só estou esperando a Jerusalém espiritual. Nós precisamos entender que a minha jornada hoje está ligada ao meu destino final. Paulo queria ir para Roma, de qualquer jeito. Ele não estava nem aí se ele ia ser açoitado, ele já estava preso. Pensa, gente, ele poderia ter sido solto. Mas ele falou: não, eu sei onde eu quero chegar. E eu quero chegar em Roma. Qual o seu alvo? Aonde você quer chegar com o Senhor? Queria que você fosse pensando, porque nós estamos assim, abrindo a porta de uma nova viagem. Nós estamos para abrir a porta de 365 novas oportunidades que o Senhor vai nos dar. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas anotações que Paulo fez no diário de bordo dele. E talvez a gente possa anotar na nossa, para que flua melhor o ano de 2026. Para que algumas viagens que a gente tem enfrentado seja para glorificar o Senhor. Seja para chegar lá, no destino final e ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Eu quero ouvir isso, gente. Vocês querem ouvir? Que bendito dia será. Mas antes desse bendito dia, tem terra. Planeta Terra chamando. Tá bom? Então vamos lá. Primeira dica que Paulo nos dá, está no versículo 3, olha aí. Tem amigos
não viaje sozinho, gente. Já pensou Paulo sozinho naquele navio? Vocês viram que começou o vento, né? Vocês vão ver mais pra frente o que vai acontecer. Se ele estivesse sozinho, o que ia acontecer? Olha o versículo 3, eu achei tão lindo. Fala que Júlio, que cuidava deles lá, teve um gesto de bondade para com Paulo e permitiu que ele fosse ao encontro de quem, gente? Olha o versículo 3 aí. Quem que ele foi encontrar? Os amigos. E o que os amigos fizeram com ele? Supriram as suas necessidades. Queridos, muitas vezes, devido a decepções, frustrações, traumas, a tecnologia que está aí, a gente está optando por viver sozinho. É muito difícil ter amigo, então eu prefiro não ter. É muito difícil confiar em alguém, eu prefiro não ter amigos. Desde o início de Gênesis, Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Nunca foi bom e nunca será bom. O isolamento na jornada que se chama vida vai dificultar a gente de chegar ao destino final. E não importa as nossas decepções, se as pessoas nos feriram, isso não vai ser justificativa diante de Deus. Não vai. Porque existem inúmeros versículos, gente, que diz sobre comunhão, que diz sobre o vínculo da unidade, que fala de persistir na caminhada, que fala de suportar uns aos outros. Por que, gente, que a gente insiste em se isolar? Sabe quando alguém fala para mim assim: as pessoas são difíceis. Eu falo: e você é o quê? Um ET? Você é difícil também. O ser humano é chato. Você também é chato. Eu sou chata também. Porque o ser humano não dá, né? Não dá. E você também não dá, porque você é ser humano. Quando eu tenho palavras assim, isso é muito forte. Quando eu tenho uma postura de não querer mais ter amigos, ou me envolver, ou confiar, sabe a mensagem que eu estou falando? Eu sou melhor que o restante das pessoas. Eu sou muito mais fácil de relacionar. Eu sou muito mais legal, eu sou muito mais crente. Eu não vou ferir ninguém, eu não decepciono ninguém. Nessa noite, o Senhor nos chama a termos amigos e sermos amigos. Para que serve amigo, gente? Para que os amigos serviram aí para Paulo? O Marcos leu o texto e eu já estava pensando nesse ponto. O Marcos leu o texto que fala assim: se você vê alguém passando necessidade, falar: pode ir, eu vou orar por você. O que é isso? Que amigo é esse? Aqui diz que Paulo encontrou os amigos e eles supriram a necessidade de Paulo para a viagem. Ei, amigos suprem necessidades, amém? Você sabe quais são as necessidades dos seus amigos? Você sabe o que eles estão passando? Outra coisa, os seus amigos sabem as suas necessidades? Não, eu não conto nada para ninguém. Deixa eu falar uma coisa: ser discreto é uma coisa, ser fechado é outra. A gente não sai contando a nossa vida para todo mundo. Misericórdia, nunca faça isso. Mas tenha amigos de oração, tenha pessoas conselheiras de fé que vão poder te ouvir. Como que as suas necessidades vão ser supridas se ninguém sabe o que você está passando? Às vezes chegam para nós e falam assim: pastor, você foi visitar o ciclano, ele estava... Não sabia? Não falou. Não tem bola de cristal. Seu amigo não tem bola de cristal. Então, comece a viagem de 2026 dizendo: eu vou ser mais amigo das pessoas. Eu vou me interessar mais. Vocês sabem qual foi o tema da redação da VUNESP esse ano? Alguém prestou VUNESP aqui, meninos? Não? Ninguém? Só veste? Foi assim, vivemos hoje uma epidemia da solidão? Esse foi o tema do vestibular da Unesp. A epidemia da solidão. Os jovens tiveram que escrever sobre isso. E olha que interessante, acho que vocês não vão conseguir ler, mas tudo bem. Esse aqui foi um dos trechos que eles colocaram para os jovens lerem. Uma
em cada 6 pessoas no mundo sofre de solidão. 1 em cada 6 pessoas sofre de solidão, que é um problema que, juntamente com o isolamento social, afeta saúde mental, pode levar a doenças físicas e contribui, olha só, para cerca de 871 mil mortes por ano. A solidão tem matado cerca de 871 mil pessoas por ano. E aí vai discorrendo sobre estudos, os efeitos negativos, desemprego, distanciamento de família, isolamento social. E eu fico pensando, queridos, como nós crentes podemos dizer, eu não quero me relacionar. Como que é isso? Eu não aguento mais pessoas. Tem algo de errado. E é com a gente. Porque às vezes, do nosso lado no serviço, tem alguém morrendo de solidão. Na sua escola, jovem, às vezes tem alguém do seu lado sofrendo de solidão e sorrindo ainda por cima, fingindo que está tudo bem. Nós, crentes em Jesus, nós acabamos de ler no dízimo, nós não podemos ver as necessidades das pessoas e ficarmos indiferentes a elas. O mundo está gritando por relacionamento. Ah, mas o fulano é chato, é chato. Jesus lidou com um monte de chato, que contrariava ele, desobedecia, pisava na bola. Então essa é a primeira lição. Tenha amigos, se interesse, não caminhe só. A segunda, não espere por mares calmos o tempo todo. Sinto lhe informar, 2026 teremos alguns dias turbulentos. Haverá ventos contrários. Vai lá comigo, ó, Atos 27, vamos voltar lá para o navio. O versículo 4 fala que os ventos estavam contrários, certo? O versículo 7, não foi possível prosseguir a viagem por ventos contrários. Olha o versículo 15, começou uma tempestade daquelas. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. E assim cessamos manobras e ficamos à deriva. Sabe o que é ficar à deriva? Não tem mais nada para fazer. O barco ficou lá. Não tinha o que fazer, tamanha era a tempestade. Versículo 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Gente, vai ter dia, e eu sei que você teve dias nesse ano, que você se sentiu castigado pelas tempestades. Se sentiu assim? Seu barco ficou à deriva. Você falou, já fiz tudo que eu podia agora. Solta o remo e seja o que Deus quiser. E 2026 vai ter, sabe por quê? Faz parte da viagem. Faz parte daquilo, da missão que o Senhor quer para nós hoje. E aí não adianta a gente insistir pelos mesmos caminhos. Enquanto eu preparava aqui, vocês viram Paulo? Eles queriam ir por um caminho, o vento castigava. Ia por outro caminho, não puderam. Por que a gente insiste em alguns caminhos, sendo que tem coisa que Deus já falou, não é mais por aqui, não é mais assim? Jesus nunca nos enganou. Ele disse, no mundo vocês terão aflições. Sabe o que ele disse também? Eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Sim, às vezes você está lá trabalhando no meio de lobo. Você já se sentiu assim? Deus, eu estou cercado por lobos. É bíblico. É bíblico. Sabe o que mais que Jesus disse? Por causa do meu nome, vocês vão ser odiados e perseguidos. E a gente chora e fala, por que comigo, Deus? Essa tempestade, meu barquinho está à deriva. Ué? O que é ser odiado por causa do nome de Jesus, gente? O que é estar no meio de lobos? É perigo. Só que também,
E aqui eu quero te dizer algo que eu tenho dito para mim todos os dias. Cristo não morreu na cruz com o propósito de nos dar uma vida feliz. Não foi o propósito do Cristo ensanguentado, ferido, para fazer crentes felizes. Não, o propósito da cruz é salvação, perdão de pecados e uma nova pátria celestial, amém? Esse é o propósito, mas existe uma teologia hoje que diz que o papai vai fazer o filho feliz em todo o tempo. E a gente acha que o feliz é dar tudo certo. E aí a gente começa a barganhar na viagem. A gente começa a obedecer a Deus, porque Ele vai, ser legal comigo. Eu estou sendo legal com Ele. Cuidado, gente. Não se engane. Vai ter dias difíceis. Jesus não mentiu, mas também Ele não mentiu quando disse assim: e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, amém? Ele não mentiu quando disse: eu nunca te deixarei, nunca jamais eu te abandonarei, aleluia. Ele não mentiu quando ele disse: em todas as coisas vocês são mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele não mentiu quando disse: eu vou, mas eu deixarei com vocês o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai guiar vocês na jornada da vida, amém? Que coisa mais linda, queridos, nós não estamos sós no meio das tempestades. O seu barco pode estar à deriva, mas Cristo está no barco. Terceira anotação do diário dele: ouça conselho de pessoas tementes a Deus. Olha o versículo 9. Vai aí comigo. Eles tinham perdido muito tempo. E aí no versículo 10, Paulo dá um conselho: senhores, veja que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Olha o 11. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Paulo, um homem de Deus, estava ali falando. Mas, e aí vocês vão ver o que aconteceu. O barco foi trucidado. Queridos, busca conselho. Não vai fazendo as coisas sem perguntar para ninguém. Tenha 1, 2 conselheiros, pessoas tementes a Deus. Escuta uma coisa: nós seres humanos temos a tendência de procurar pessoas que vão dizer o que eu quero ouvir. Ou sou só eu? Se eu sei que a Santa vai falar que ela vai falar o que eu quero, vou lá buscar conselho com ela. Se o Marcos vai falar o contrário, para que eu vou falar com ele? Vai me contrariar? Nós somos assim. A gente não quer muitas vezes ouvir a verdade, porque a verdade vai falar: não vai por aqui. Não vai. Paulo estava avisando. Alguém abre para mim, por favor, Provérbios 15, 22, e lê bem alto. Por favor, Provérbios 15, 22. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Gente, esse versículo é lindo. Com muitos conselhos, como que é? Sem conselho, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Sabe por que muita coisa fracassa na nossa vida? Porque a gente não pede conselho. A gente acha que a gente basta, que a gente já sabe bem a palavra, que a gente ouve a Deus, e a gente ouve. Mas eu quero te dizer uma coisa, olha para mim: Deus usa pessoas. Deus usa pessoas, e às vezes usa pessoas que você nem conhece. Deus já usou conversas em, supermercado para falar comigo. A pessoa nem sabia o que ela estava falando comigo, mas eu sabia
que era Deus falando comigo. Não sei se isso já aconteceu com você. Mas porque a gente tem se isolado, porque a gente tem se decepcionado e às vezes ferido, a gente não quer mais ouvir conselho, porque a gente buscou conselho em gente errada. Ei, Deus vai colocar na sua vida conselheiros bons. Deus tem falado aqui domingo após domingo. É desde a abertura, louvor, dízimo, palavra. Quanto que a gente tem ouvido? Quantas conversas a gente tem tido? E às vezes Deus está falando com você ali no corredor, depois de um culto, e a gente não ouve. Busque conselhos. Cuidado com a vida autônoma. Cuidado com eu decido. Eu sei o que é melhor para mim. Eu não quero ninguém se metendo na minha vida. Quando a gente aceita Jesus e faz parte de uma igreja, desculpa, um se mete na vida do outro no bom sentido. Não tem como. Nós somos uma comunidade da fé. Escolha bem quem você vai pedir conselho. A gente fala isso muito para os jovens. Porque os jovens às vezes vai buscar conselho em amigo ímpio. O que ele vai te aconselhar? Tem gente buscando conselho em gente que nem crente é. O que você acha que essa pessoa vai falar para você, gente? Cuidado, é tudo muito sutil, tudo muito sutil. Próximo, anotação aqui. Use o que você tem em mãos. Em 2026, use o que você tem nas suas mãos. Olha o versículo 17, pega lá, do Atos 27. Levantando, lançaram mão de todos os meios, repete comigo, todos os meios, para reforçar o navio com cordas, e temendo que se encalhasse nos bancos da areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Não fique passivo na sua jornada. Sabe o que é ser passivo? É assim, ó. Ah, se eu tivesse. Ai, se eu tivesse um outro emprego. Ai, se eu tivesse uma outra família. Ah, se minha mulher fosse diferente. Ah, se meu maridão fosse diferente. Ai, se a minha igreja fosse igual àquela. Ai, se eu tivesse mais tempo. Ai, se eu tivesse... Você realmente acha que o Criador dos céus e da terra, que te projetou e te colocou nessa viagem, te colocou aqui de mãos vazias? Soltou você no mundão e falou, vai. A Bíblia nos mostra que Deus nos equipa com recursos. Tudo que eu e você precisamos, Deus já colocou nas nossas mãos. É que às vezes a gente fica olhando o que a gente não tem. A gente não fica olhando o que a gente tem. A gente fica lamentando o que perdeu e não o que a gente ganhou. Deus não te colocou aqui, irmão, te soltou no mundo à toa. Te deu capacidade, te deu talentos, está proporcionando para você conexões, pessoas que estão entrando na sua vida, encontros. Deus já te deu recurso para você chegar onde você tem que chegar. Para de ficar se lamentando. Ai, se eu fosse mais novo. Ai, se eu fosse mais velho. Ai, se eu fosse mais magra. Ai, se eu fosse mais gorda, se eu fosse mais cabeludo. Chega. Deus já deu. Deus já deu. Eles pegaram tudo que tinha no navio, vocês viram? Usaram tudo que tinha para tentar fazer que o navio não afundasse. Eu acho que às vezes Deus fica assim, você está aí se debatendo, olha para a tua mão, olha para dentro da tua casa, você tem a família que você deveria ter, gente. Deus não errou, não. Deus te deu a igreja que você deveria estar, Deus te equipou com a sua profissão, Deus te deu o seu emprego, é recurso. Quer outros recursos? Tempo, como você tem administrado o seu tempo? Família é recurso, dinheiro é recurso, como já foi falado. Ah, mas não tenho muito, eu também tenho. Mas como a gente administra o pouco? Pessoas são recursos que Deus te deu. Abra seus olhos em 2026.
2026, entre para essa viagem dizendo: eu estou com as minhas mãos cheias, porque o Senhor já me equipou para onde eu devo chegar, amém? Chega de ficar se lamentando pelo que você não tem, queridos. O que você não tem, você não precisa, porque se precisasse, Deus já tinha dado. Deus já tinha dado. Deus já tinha dado. Agora a escolha é nossa. Nós vamos usar ou nós vamos ficar olhando assim? Sim. O sim não existe, né? Quinto, olha que diário de bordo recheado, hein? Saiba, gente, que em 2026, e aqui Deus falou muito comigo, porque primeiro é com a gente, né? As pauladinhas vem vindo. Haverá coisas que você não vai poder levar na sua viagem em 2026. Vai ter coisas que você vai ter que jogar fora do navio, e às vezes são coisas que você gosta muito. Você vai ter que aliviar a bagagem, se você quiser chegar no seu destino final. Olha o versículo 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, o que eles começaram? Lançar fora a carga. Olha o 19. No terceiro dia, continuaram o quê? Lançaram fora com as próprias mãos. Para de pedir e culpar os outros por coisas que você tem que pôr a mão e jogar fora da sua vida. Ninguém vai fazer por você, presta atenção em mim, o que você precisa fazer. A carga é sua. Eu posso até te ajudar, vamos erguer aqui, mas quem vai lançar fora é você. Para quem não sabe onde vai, põe tudo na mala, mas você não sabe para onde você vai, põe tudo lá na mala, roupa de frio, de calor, chinelo, bota. Para quem não sabe o que quer na vida, qualquer coisa serve. O que você quer da sua vida? Quais são os destinos espirituais e terrenos que você quer alcançar? Aí você vai fazer a mala certa. Para quem não sabe a sua identidade em Cristo, vai falar sim para tudo, para ser o legal, a legal com a família, com os filhos, com os netos, com o marido, com o pastor, com todo mundo. Cuidado com a carga excessiva. Tem uma expressão em inglês que se chama, que fala travel light, que é viagem leve, viagem sem bagagem. Procure viajar. O que Jesus disse para os discípulos? Para levar um monte de roupa na viagem? O que ele falou? Leva aí uma túnica, um sapatinho, nada de 5 sandalinhas para combinar com cada roupa, né? Não. O Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Vocês acham que vocês vão para onde? Jesus estava meio assim, falando, viu, nós não vamos fazer turismo, nós vamos fazer missão. O pastor Michel falou para os jovens mochileiros, viu? É jovens mochileiros, não é jovem bagageiro. Vocês vão fazer missão, não turismo na Bahia. E Deus fala isso para nós. Tem crente querendo fazer turismo na terra. Nós estamos aqui em missão. E a gente vai assumindo cargas que não são nossas para agradar as pessoas. Quero te fazer uma pergunta. Como você está chegando no fim desse ano? Se você pudesse me dar uma palavra, não precisa me dar, só pensa. Qual seria a palavra que te define no final de 2025? Cansaço? Alegria? Satisfação? Exaustão? Preocupação? Sobrecarregado? Tem alguém aqui que já leu o livro O Peregrino, do John Bunyan? Gente, quem não leu, por favor, leia ou assista o filme. Tem inclusive filme para o adolescente, O Peregrino, é a coisa mais linda. O peregrino, como que ele vai começando a viagem dele? Gente, aquela parte tá assim, ó, ele tá assim, ó. E aí, o que acontece na viagem? Ele vai tendo que deixar as bagagens. E ele chega praticamente sem nada na terra celestial. Quero te falar uma coisa, eu estou até arrepiada. Você não está perdendo coisa não, Deus está aliviando o excesso de bagagem na tua vida.
aquilo que você tem chamado de perda, Deus quer te dizer nessa noite: eu estou aliviando o peso da sua jornada, porque você não é dessa terra e você estava carregando muito peso desnecessário. Tem coisa que a gente perde e tem coisa que é Deus mesmo que está tirando, porque é peso, é souvenir, coisinha que não precisa levar. Quer saber algumas bagagens? Relacionamentos. Tem pessoa que não serve mais para caminhar junto. Está te distanciando do Senhor. Pessoas que te distanciam do Senhor não são bons companheiros de viagem. Mas Deus vai te dar outros. Pode ter certeza. Sabe o que mais? Mágoa. É uma bagagem que você não precisa levar para 2026. Falta de perdão. Medo do futuro. Pesa demais o medo, gente. Como o medo pesa. Eu vivi mês passado dias de muito medo. Mas medo, medo mesmo. Não sei explicar que tamanho que era esse medo. A ponto de eu não tenho vergonha de dizer que eu comecei a questionar Deus. Não tenho vergonha não, gente. Tive dias, acho que eu comentei com algumas pessoas. Eu falei: Deus, é assim? Mas aí a gente aqui nem joga. Depois fala assim: meu Deus, falei coisa que eu não sabia. Né? Medo, ansiedade, ganância. A sanguessuga tem 2 filhas. Qual é o nome das filhinhas dela? Dada. A gente vive a geração do Dada. A gente quer sempre mais. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Falei outro dia com uma pessoa: gente, eu não quero mais aprender assim, fazer curso muito da minha... Tá bom, deixa eu viver assim. Deixa eu descansar um pouquinho. Alguém lê para mim, por favor, 1 Timóteo 6,8. 1 Timóteo 6,8. Falei bem alto. Eu gosto que vocês participem comigo. Aí eu tomo uma aguinha. 1 Timóteo 6,8, vamos lá? Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Mas eu queria mais uma blusinha. Eu queria. Sapatinho. Sabe o que Jesus disse para os discípulos? Se você tem o que comer e o que vestir, fique satisfeito. Gente, isso é chocante para nós. Inclusive nós crentes. Que é cabeça e não cauda. Você tem o que comer? Ah, mas é pão. Você tem o que comer? Está vestido? Não tem ninguém pelado aqui hoje. Esteja contente. É isso que Jesus disse para nós. Ah, mas todos os nossos mas não vai mudar o que Jesus disse, irmãos. Essa é a vida do discípulo. Quer saber mais como é a vida do discípulo? Alguém abre para nós Mateus 10 e lê bem alto de 5 a 10. Nós já estamos indo para o fundo. Mateus 10, de 5 a 10. Mateus 10, 5 a 10. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidades algumas dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre, nem seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem cordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Queridos, por que a gente insiste em viver outro estilo de vida? O estilo de vida do discípulo é: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, preguem o evangelho. E a gente está preocupado
o quanto de dinheiro a gente tem na conta bancária. Eu digo por mim, tá? Não estou acusando ninguém, não. Só que a gente está muito mais preocupado com as coisas dessa terra, com o estilo de vida que o Senhor Jesus Cristo mandou a gente ter. Em 2026, faça esse propósito junto comigo. Deus, eu quero andar por essa terra, eu não quero levar túnica extra, eu não quero levar saco de bagagem, sabe, eu quero andar pelas ruas, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. É isso, gente, é para isso que nós estamos aqui. Não é, isso aqui é estilo de vida de discípulo. Mas a teologia da prosperidade e essa geração consumista tem jogado fardos nas nossas costas e na nossa mente, que nós sempre precisamos alcançar mais, crescer mais, saber mais. E isso está gerando cansaço. Nós andamos, somos crentes cansados, exaustos, sobrecarregados, porque temos nos ocupado demasiadamente das coisas dessa terra. Mas o Senhor diz para mim e para você: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Obrigada, Senhor. É isso. Obrigada, Pai. Outra, haverá dias em que você vai pensar em desistir. Teve algum dia que você pensou em desistir? Ou foi só eu esse ano? Jogar tudo pro alto? Chega, acabou. Seja em que área for, casamento, construção de casa, trabalho, vou fechar a porta, não vou voltar nunca mais. Nunca pensaram nisso? Só eu. Não quero mais brincar de ser crente, não vou mais na igreja, vou deixar o ministério. Olha o versículo 20. Está todo mundo comigo aí na viagem? Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança. Tem dia que não vai ser pouco dia de chuva não, de tempestade, vai ser. Você fala, Deus, que dia vai passar o dilúvio? E a gente vai perder a esperança, e tudo bem, sabe, gente? Porque Deus sabe que a gente é pó, nós não somos super-homens. Mas eu quero te dizer que dias escuros não determinam quem você é, e não determinam o tamanho do amor dele por você, amém? Olha o versículo 22 a 25. Mas agora, Paulo diz, recomendo que tenham o que, gente? Coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. O Senhor diz para mim e para você nessa noite: nenhum de vocês perderá a vida. Você pode dizer glória a Deus? Apesar de muitos e muitos dias serem escuros, tenha coragem, irmão. Embarque nessa nova viagem com coragem, porque o Senhor é com você. Nada escapa e nada escapou ao controle dele. Aleluia. Aleluia. Versículo 24. Aqui diz: Paulo, não tenha medo. Deus disse a Paulo: é preciso que você compareça perante César. E eu quero te dizer, tu não tenha medo. É necessário que você compareça aonde eu quero que você compareça. Lu, não tenha medo da próxima jornada. É necessário para que você chegue onde você tem que chegar. Não tenha medo, igreja do Senhor. Aleluia. Receba coragem nessa noite para a sua próxima jornada. Penúltimo, alimente-se, cuide-se. Sabe qual é o conselho de Paulo? Olha o versículo 33. Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. 14 dias sem comer, gente, imagina. Agora, 34, eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Às vezes, o que você precisa é comer e dormir. Não é orar, jejuar. Não é. É fazer exame, marcar médico. Nem tudo é demônio, tem coisa que é hormônio. Rima, mas não é a mesma coisa. Tem coisa que é vitamina baixa. Né, companheira de ferritina? Tem coisa que é companhia baixa, ferritina baixa. Não é depressão. E a gente está matando o demônio está dizendo, não tem nada a ver com isso. Você
precisa se alimentar melhor, você precisa dormir. Está culpando o cão e não é o cão, gente. Nós somos corpo, alma e espírito. Eu converso com mulheres que não fazem mamografia há 3, 4 anos, Papa Nicolau. Homens que, por machismo, não vão fazer o exame lá deles. Aquele temido. Setembro azul, né? Novembro azul, setembro amarelo. Gente, vocês sabiam que grande parte dos crentes não cuidam da saúde porque eles ficam espiritualizando? Tem uma prima nossa, em Bauru, e se ela assistir, ela vai me permitir. São crentes, é prima do Volney. E o pai está definhando numa cama. Ele está assim, ó, ele está um montinho. E ela falou: Ju, sabe o que mais me dói? O pai dela é pastor, cuidou das filhas, né, crente, Volney, pode falar. Ele não vai no médico porque ele disse: se Deus tiver um milagre, ele vai fazer. Ela falou: e o mais triste, eu sei que tem tratamento e ele não quer. Que espiritualidade é essa? Que a gente foge de cuidar de si mesmo. Eu estou numa briga com o exercício físico já faz uns 20 anos, mas eu creio que em 2026 tudo será diferente. Amém, Tati? Amém, meninas? Aleluia. É uma briga, gente, é uma briga para mim. Temos que parar de comer porcaria, se alimentar melhor, fazer dosagem de vitamina, ir no médico. Isso é ser espiritual. O que Paulo falou para eles fazerem é: dorme e come. Tem hora que é isso, pronto. Não é batalha espiritual, não é nada disso. Certo? E o último, Paulo completou aqui, gente. Deus te guardará dos planos do inimigo. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Seus inimigos podem vir aí pelo caminho que for, mas por 7 caminhos eles fugirão, porque maior é o que está em nós, igreja, do que aquele que está no mundo. E nenhuma mentira que Satanás tenta pôr na nossa mente vai prosperar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda mentira caia por terra. Cuidado com as mentiras de Satanás, que diz para você abandonar o navio, que diz para você pular fora desse relacionamento, sabe? Cuidado, cuidado, cuidado com as artimanhas do inimigo. Ele é sutil e ele não vem chifrudão, não, ele vem bonitão. Olha o 42 a 44 para terminar. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem. Estava um caos na vida, estava um caos, imagina. Jogando-se ao mar, mas o centurião queria poupar a vida de Paulo, aleluia, e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou pedaços de navio. Dessa forma, todos, fala comigo alto, todos chegaram a salvo em terra. Salmo 91. O Senhor dará ordens a teu respeito, para que os anjos cerquem você. Queridos, você não vai morrer, antes você vai ver a bondade do Senhor na sua família, na sua vida. Para de acreditar, nem se for numa tabuinha, você vai chegar em terra firme. Tem gente que chegou aqui em tabuinha, agarradinho, queria chegar de lancha, mas chegou na tabuinha. Às vezes é uma tabuinha que vai te salvar. A gente não queria a tabuinha, né? Porque deve ser ruim, imagina o medo, mas chega. E o que Deus tinha falado para Paulo? Ninguém vai morrer. Morreu alguém? Ninguém. Nem quem tinha Jesus, aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para completá-la. E aí haverá um dia que nós chegaremos na Jerusalém celestial, queridos, e nós veremos o nosso amado face a face. E quem for fiel até a morte receberá a coroa. Os pés cansados da jornada serão restaurados. Toda a dor que nós carregamos nessa vida, Deus vai enxugar nas
nossas vidas. Vai lavar os nossos pés do sol quente que nós andamos. Vai curar a nossa vida. Vai nos dar novos céus. Vai nos dar nova terra, novas vestes. A viagem terá um fim glorioso. Nós veremos aqueles que nós temos saudades, que partiram. Tudo será diferente. Apocalipse 21. Presta bem atenção qual é o fim da jornada para aquele que perseverar até a morte. Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, a noiva de Cristo, a igreja. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele, o próprio Deus, querido peregrino que está aqui, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor, pois a antiga ordem já passou. E aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, igreja, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E ele me disse: ainda está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor, peregrino, herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde como enxofre. Essa é a segunda morte. Não vi tempo algum na cidade, pois o Senhor Deus poderoso e o Cordeiro são o seu tempo. A cidade, queridos, a nossa cidade não vai precisar de sol, nem de lua para brilhar, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão na sua luz, os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações serão trazidas ao nosso Deus, e nela jamais entrará algum impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Vai valer a pena, querido peregrino. Vai valer a pena. A nossa Jerusalém nos aguarda. Como nós ansiamos esse dia, Jesus Cristo, nos ajuda na nossa jornada. Eu sei que muitos aqui estão com os pés cansados, sangrando até, coração abatido, mas eu quero te dizer nessa noite: coragem, peregrino, coragem, alivia a bagagem. O seu Deus está dizendo aqui para você: venha a mim. O mais importante é teu nome escrito no livro da vida. O mais importante é constar o seu nome no livro da vida. Coloque-se em pé. E eu queria que você entregasse a sua nova jornada ao Senhor, as suas viagens. Que carga você tem que jogar fora hoje? Pode ficar com os olhos fechados. O Senhor está pedindo para você lançar isso fora faz tempo. O que está sendo demais na sua vida? Fala para o Senhor: Deus,
Fortalece os meus pés para este novo caminhar, Senhor. Fortalece as minhas mãos, Espírito Santo, nessa jornada. Oh, Deus, me dê amigos verdadeiros nesse caminhar. Me dê conselheiros, Senhor. Eu não quero andar autônomo, eu não quero andar por conta própria. Perdoa a minha indiferença com a necessidade alheia, Senhor. Faz-nos de nós uma igreja generosa, uma igreja, Senhor, que olha e não diz à pessoa, pode ir, eu vou orar por você. Que nós sejamos generosos em suprir necessidades. Deus, se alguém aqui, Senhor, está fechado para relacionamentos devido a dores, a traumas, o Senhor diz, abre o teu coração, entregue mágoas, perdoe nessa noite. O Senhor está pedindo para algumas pessoas, libera perdão. Libera perdão para a sua caminhada ser mais leve. Queremos olhar para a cruz de Cristo. Queremos olhar para a cruz de Cristo, Senhor, e cumprir a missão nessa terra. Não nos deixe andar distraído. Toda a distração caia por terra nessa noite. Dá-nos passos firmes em direção ao alvo, Senhor. Ajuda-nos a cuidar de nós mesmos. Tira toda a religiosidade do nosso meio. Tira essa raiz, essa peste que se chama religiosidade, e nos coloca um espírito íntegro, um espírito reto, um espírito que olha para o Cristo ressurreto e caminha mesmo cansado. Aleluia! Nós contemplamos novos céus e nova terra, Senhor. Eu queria que você se unisse a alguém agora e você abençoasse a vida do seu irmão. Ninguém caminha sozinho. Ninguém chega a Nova Jerusalém sozinho. Você pode se juntar a alguém? Às vezes Deus vai te direcionar a alguém. E fortalece o teu irmão em oração. Abençoa a vida dele, amém? Vai em alguém agora. Fala, Senhor, abençoa esse meu irmão. Abençoa a jornada dele. Abençoa a jornada dela. Oh Deus, equipa, que ela possa ver, Pai, as armas espirituais que o Senhor já entregou para ela. Oh Espírito Santo de Deus, abre os olhos nessa noite e que toda cegueira espiritual caia por terra em nome de Jesus. A gente não quer ficar se lamentando pelo que não tem. Oh, volta os nossos olhos para o que temos, Espírito Santo. Olha, me machona, me planta lamaias. O Senhor tem que encher a igreja dele de coragem para o novo ano que entra, coragem para a sua caminhada celestial. Oh, deixa o Senhor te conduzir em oração. Todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, caia por terra em nome de Jesus. Lança fora a carga, lança fora e recebe a leveza do Senhor. Tenha coragem, peregrino. Tenha coragem de assumir o teu lugar. Tenha coragem de assumir a sua missão. Não se esconda daquilo que Deus já te deu. Não se esconda daquilo que Deus já te entregou. Deus, toda preocupação excessiva com essa terra. Nós não queremos nos preocupar com o que havemos de comer ou com o que havemos de vestir, porque o nosso Deus cuidará de todas as coisas. Oh, Santo, Santo, Santo. Aleluia. Dê um abraço bem gostoso nessa pessoa e diga, conte comigo na sua viagem. Conte, olhe nos olhos dela e fala, conte comigo. Conte comigo, nós vamos chegar junto. Nós vamos chegar junto na Nova Jerusalém. Aleluia. Ô tia, comigo. Que a bondade de Deus está nesta noite.
Glória a Deus. Aproveite a viagem, mais uma vez. Aproveite a viagem. Erga suas mãos aos céus, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações, a comunhão do Espírito sejam com todos hoje e sempre. Amém.